Olá pessoal, tudo bem? Começa hoje aqui com a gente o Chama no Papo. Estou aqui com o Vinícius. E aí, Vini, tudo em paz? Tudo beleza? Maravilha, cara. Estamos aqui para mais um Chama no Papo aí, Boa, fazer esse bate-papo de hoje. boa, legal. Hoje eu trouxe 3 perguntas aí para você tirar uma dúvida pra gente, as dúvidas aí em 10. si. E tô reparando aqui sua camiseta, cara. Já de bate-pronto, RD Partner Mentor. Eu acho que já encaixa a primeira pergunta aqui, né? O que é isso, cara? Me explica aí. Boa, bacana. Cara, vim de propósito com essa camiseta hoje pra Percebi. gente fazer um bate-papo falando um pouquinho mais de RD, né? E o programa, né, de Partner Mentor foi um programa que a RD Station instituiu já há alguns anos, selecionando alguns líderes, né, de agências pelo Brasil para serem, de certa forma, esse embaixador, né, um mentor em nome da RD, né? Legal. Tem dois programas principais, assim, que tem a ver com um pouco esse contexto, o RD Partner Expert e o RD Partner Mentor, né? Não tem camiseta do RD Partner Expert, só tem um selinho, mas do Mentor tem, né? E o Expert é aquele cara que manja muito da ferramenta, né? Certo. Sabe todos os detalhes da ferramenta, os recursos, né? De forma técnica. Uhum. E o Partner Mentor foi um programa que a RD instituiu, falando assim... Bacana, temos a ferramenta, dominamos a ferramenta, mas como eu aplico isso no negócio? Né? Então, a visão do mentor é entender do negócio. Como é que a gente usa as ferramentas a favor do negócio, sabe? Perfeito. Porque você fala, pô, bacana, a gente tem a ferramenta, os recursos, mas como é que eu traciono o resultado? Como é que isso se aplica no meu mercado? Então, ele tem que ter mais essa visão do business, De sabe? negócio. Exatamente. Legal. Sai um pouco da parte técnica e entra mais para uma linha. Lógico, tem um pouquinho do técnico ali na ponta, né? De como funciona a ferramenta, mas aí tem o entendimento do negócio do cliente, Esse porque é o- até então a ferramenta, você consegue fazer muita coisa na ferramenta. E não é Exatamente. todo mundo que precisa realizar, utilizar todas as ações da ferramenta, né? Tudo Uma que coisa mais tudo que específica ela que se entrega. aplica pro teu caso, Legal, né? Bem pensado nesse sentido. E uma curiosidade, É, hoje no Brasil, a RD tem ativo cerca de 2.000 agências, né? Parceiras RD. legal. Existem ali os níveis de parceria, né, das agências, nem é tanto o caso, mas falando um pouco do mentor, eu acho que, se não me engano, hoje no Brasil nós somos uns de 20 a 30 profissionais, de 20 a 30 profissionais no Brasil que se posicionam, né, ou têm esse reconhecimento da RD como Legal. partner mentor, assim, E sabe? bem, assim, organizadinho, mas assim, não é muita gente, né? Não, é bem que eu tenho entendido, seleto, é bem tipo... seleto. E a ideia da RD era justamente conseguir criar, né, um pouco mais dessa conexão com Uhum. os líderes das agências, Uhum. que eles fossem, de certa forma, um pouco desses representantes locais, né? Porque a RD acaba tendo uma dimensão a nível nacional, Sim. mas às vezes tem uma dificuldade de penetração local, né? Sim, Então, tipo, sim. a ideia do mentor é justamente ser esse cara da ponte, um representante mais local Legal. ali, que tem bastante domínio, né? Cara, Essa é a ideia. bacana. Você viu que eu fugi um pouco, eu comentei 3 perguntas, mas eu acho que tá mais Não, um sua pouquinho... introdução aqui. Vai pô. entrar mais algumas perguntas aqui, né? Eu fiz uma colinha, lógico Boa. que eu coloquei uma colinha aqui. E aí eu vou pegar aqui, ó, a primeira pergunta. Cara, pra que serve RD? Vamos já começar. Já que você é o mentor da parada, né? Me explica aí como é que funciona. Pra que serve RD, cara? Beleza, cara, a RD Station é uma ferramenta, Uhum. né, de gestão e automação de marketing, né? Ela nasceu ali mais ou menos por volta de 2012 ali, com uma startup, né, em Florianópolis, inclusive um polo muito forte de startup, né, que veio sendo desenvolvido ali por Florianópolis e tal. A RD foi uma dessas. E a ideia inicial era muito aplicada ao que a gente chama de inbound marketing, né? O RD Perfeito. nasceu ali como uma ferramenta para operar a estratégia de inbound marketing. Uhum. Mas o inbound passou ao longo do tempo a ser tipo uma estratégia, né? Mas não uma única estratégia, né? Então o RD Station Marketing, né, que é essa plataforma, essa ferramenta, foi se posicionando mais para gestão e automação de marketing, né? O portfólio da RD é bem amplo, depois a gente pode falar um pouco disso, mas esse foi o produto 1 da RD, né? O RD Marketing. Onde né? tudo começou. Onde tudo começou. E até hoje, cara, é a principal ferramenta, né, nesse setor nacional, é a principal ferramenta a nível nacional. Hoje está competindo aí com certeza num top 3 a nível global, né, como uma das três principais ferramentas, né, nesse perfil em todo o mundo. Recentemente até alguns anos, né, adquirida pela TOTOS, que é a maior
plataforma, a maior ferramenta de gestão empresarial da América Latina, né? Então, fortaleceu pra caramba ali. Bom. Mas o RD Marketing tem esse propósito. Então, através da ferramenta, ela facilita que você consiga criar ali landing pages, né? Então, páginas para captura de lead. Possa fazer uma dinâmica também de integrar o botão do WhatsApp que tem no site, na landing page, no blog, para que você faça essa captação de leads através do botão do WhatsApp. Então, ela tem 4 menus principais, né? Tá. Um menu de atração. Tá. No menu de atração, a gente faz ali uma visão mais voltada para um agendamento de post na rede social, se você quiser. Uma validação de palavra-chave para entender se a estrutura do teu site está bem adequada para o ranqueamento orgânico. Né? Ela tem ali o linkzinho na bio. Sabe, muita gente, usa o Linktree, ali link na bio. Sim. O RD Marketing, através do menu de atração, também disponibiliza para você um link na bio. Né? Então ela tem algumas ferramentas nesse sentido. Sim. Depois a gente vai para a conversão, próxima etapa do funil, que é exatamente o que eu estava explicando. O funil de marketing. Porque aí onde você tem os pontos de conversão. Tá. Landing page, WhatsApp, formulário. Você pode criar uns formulários. Geralmente o site tem um formulário. Aí você tem que integrar o site com o RD. E a RD disponibiliza, você cria um formulário dentro da própria ferramenta. Sim. Para facilitar, né? Então, todos esses pontos de conversão, de captação de leads, você consegue criar diretamente ali por dentro da ferramenta. Depois tem um menu de relacionamento, é onde fica toda a base de leads. Né? Então, eu quero ver minha base de leads. Tá aqui dentro do menu relacionar. Segmentação de base. Isso, cara, é muito importante. O RD entrega isso de uma forma, tipo, magnífica, assim. Você organizar a tua base por perfil, né? Então, Vini, eu quero organizar minha base no sentido de quem é cliente ativo e inativo. Quem é ativo de tal cidade. Quem é ativo de tal cidade que já converteu em um determinado conteúdo rico. Sim. Você vai criando segmentações, né? Sim. E isso facilita muito na hora de você disparar, tipo, e-mail marketing, alguma coisa do tipo. Porque aí você não manda e-mail marketing geral. Toa. E assim, chegou um e-mail marketing pro seu potencial cliente, né? O seu futuro cliente, ou mesmo o seu cliente, ele fala, não tô entendendo nada que ele tá falando. Sem contexto ali. Chegou do nada, mas legal. A ideia de segmentação é que você organize a tua base. Legal. O cara comprou comigo ali, vamos falar, um seguro. Sim. Comprou seguro residencial. Vou disparar então um e-mail marketing para clientes que compraram seguro residencial, né? Bacana. Então você consegue criar essas segmentações. Sim. E fazer as automações. Porque o processo manual do disparo de e-mail marketing, ele é importante de forma pontual. Mas quando você tem escala, quando você tem um volume de leads muito grande, segmentá-los e jogar eles para fluxos de automação ajuda você a dar velocidade, escala, mais performance. E também tem um leque de recursos de automação absurdo ali, assim, sabe? Tipo, então, é uma ferramenta que te dá essa gestão, essa estrutura de funil, de captação, relacionamento, automações, muito bacana, né? Sim. Trazendo também, na verdade, tem um quinto menu, que seria o de análise, né? Perfeito. Na verdade, é o quarto mesmo, é o de análise. É o análise onde você tira os relatórios. Sim. Né? Você tem indicadores, entender qual canal performou melhor, suas páginas mais acessadas. Lógico que o RD também se conecta ali com Analytics, para facilitar, mas dados, né? Trazer a frente de dados para que você consiga ter gestão, saber o que tá dando certo, tá dando errado. Falei os 4, agora tá certo. Falei agora os 4. tá organizado. Legal, legal. E é interessante, você que está assistindo a gente aqui e tem a RD, utiliza a RD, às vezes sabe até de todos esses pontos, né, que você comentou, isso é muito interessante, mas tem gente que não sabe. Tem gente que tem a ferramenta, sabe aquela brincadeira de eu tenho um baita de um carro, mas eu não sei dirigir? E isso é muito interessante, e aí a gente já comenta muito na agência, de ter um especialista que consiga tanto só olhar, e aí vem o lance do mentor, de olhar o negócio, e aí como que eu posso utilizar essa ferramenta com o seu negócio, né? E aí quais ações do funil que a gente pode utilizar, e aí de repente essa pessoa faz o investimento em marketing, e aí para um outro lado acaba entendendo que não faz sentido, poxa, o marketing não dá certo. E aí ele não tem essa especialização, né? E aí, para você que está assistindo novamente, um ponto muito importante, eu queria entender com você. Hoje, quem tem a RD Station, né? Primeiro, quem não tem, legal, eu acho que você colocou aí bastante informação bacana, e aí pode até procurar a gente para conversar um pouco mais sobre isso. Isso é muito legal, a gente está super aberto a isso. Agora, quem utiliza a RD Station, mas está subutilizado? Boa. Puxa vida, eu mando um e-mail marketing para minha base, de repente na minha base tá todo mundo na minha base,
Qual que é a dica? Como que você pode ajudar isso daí, Vini? Isso é muito comum. A gente repara bastante isso. E o RD Station, assim, não vou dizer que ele tem níveis, né, de planos, né? E quando a gente está falando ali do plano Pro, do plano Advanced, a gente já tem uma ferramenta bem completa, Mas é muito comum as empresas, mesmo e principalmente as empresas que elas têm uma pessoa de marketing interno, só que é uma pessoa pelo perfil, né, de acabar tendo que ficar à frente de um departamento de marketing de uma empresa, ela acaba tendo um perfil mais generalista. Às vezes ela pode ter uma ou outra especialidade, mas dificilmente ela vai ser especialista em 3, 4, 5 verticais que o marketing digital exige hoje, né? Uma delas seria gerenciar, né, operar uma ferramenta como o RD Station Marketing, né? Então é muito comum a gente ver empresas subutilizando o RD Station Marketing, né? E aí, o que eu trago, assim, primeiro, né? Eu até expliquei um pouquinho numa outra pergunta que você fez, a questão dos recursos, né, que nós temos. E um recurso matador que eu falo assim, ó, você configurou seu lead scoring no RD Station Marketing? Aí, tipo, cara, nunca nem cheguei. Eu nem cheguei nessa parte. Nem cheguei nessa parte. Então, eu falo, tá subutilizando o RD Station Marketing, certeza. Você tá usando ela ali para criar uma landing page para e-mail marketing. E aí, cara, o RD Station Marketing não é uma ferramenta para você criar landing pages para e-mail marketing. Tipo, ele é muito mais do que isso, né? Então você falou ali do cara que tem o carro, sabe dirigir. O pior, o cara tem o carro, ele sabe dirigir, mas ele não tá usando os recursos. Né? Então, tipo, né, não ligo o ar-condicionado, não abre o teto solar. Cara, você tem um carro aqui com ar-condicionado, teto solar. Massagem no banco, o banco esquenta no frio. Pô, você tem uma série de recursos e você tá subutilizando. Né? Um carrinho mais popular, um carrinho mais simples, atenderia. Na verdade, não é nessa questão que ele atenderia. É que dentro do teu perfil, ele basicamente parece que seria para você. Agora, se você for treinado a usar os recursos desse carrão, cara, você pode ter muito mais performance. Com olhar no potencial da sua empresa também. Com certeza. Que aí é o que traz aí esse potencial e que faz você falar, caramba, cara, eu preciso de muito mais. Isso aqui tá muito pouco, tá muito raso pra mim. Mais do que falar pro cara assim, já que você tá subutilizando RD, vamos pra outra ferramenta, ele falou, não, vamos entender como usar a ferramenta, vamos ativar os recursos, né? Pô, já fez a implantação, né? Já tá ali, já fez a adoção, né, do RD como a tua solução, por que subutilizar, né? Então, acredito que não só eu, como mentor ou como diretor de marketing da agência, né, tal, mas todo o nosso time ajuda bastante os nossos clientes a fazer com que a gente vá incrementando recursos, né? E aí, em nível um pouco mais avançado, cara, a gente tem teste AB de landing page. Isso é fantástico. A galera, muitas vezes, né, tem cliente que bate na porta e fala, eu quero growth. Não, legal, né? Espera grandes invenções. Fala, mas você faz um teste AB na tua landing page? Não faço. Você faz um teste AB de título de e-mail para ver qual que performa? Não faço. Então, o que a gente está falando de growth? Que a essência é testes, né? Testes para ver o que performa mais. No básico, a gente já não está fazendo. Então, você está subutilizando um RD Marketing, porque ele te dá esses recursos. Lista de e-mail inteligente, né? As segmentações de forma inteligente, os recursos de automação, não só para e-mail, mas para disparos de WhatsApp. Então tem muita ferramenta bacana. Estava falando do RD, do Lead Scoring dentro do RD. O próprio Lead Tracking. O Lead Tracking é uma ferramenta muito bacana, porque ele consegue traquear as páginas pelo qual o seu usuário navegou. Então pense o seguinte, esse para mim é um dos exemplos matadores, assim, fica para a entrega do dia aí, ó. Olha que em poucos minutos... como a gente conseguiu apresentar, como você conseguiu apresentar aí a ferramenta. Imagine colocando a mão na massa. Imagina entrando na ferramenta e falando, cara, essa parte aqui é para sua empresa, mas não quero cortar só para esse ponto que é muito importante. Pensa o seguinte, você fez toda a estratégia de captação do lead. Tráfego pago, campanha, não sei o que. Captou o lead. Captou o lead, passou o lead para vendas. Jogou o lead lá no CRM. O vendedor tentou trabalhar aquele lead e tal, não sei o que. Perdeu o lead. Falou, cara, perdi o lead, né? Deu lost ali. Show. O que a gente faz? A gente traz esse lead pro marketing. Vamos nutrir esse cara, né? Pô, já pagamos pelo custo de aquisição dele? Esse é um ponto importante. E aí, pra todo mundo saber, tá pago. O lead tá pago, já tá na base. Já tá na base. E aí o vendedor deu perda no lead. Não tem problema, faz parte do jogo. Tem que entender as métricas, tem que entender os porquês, mas faz parte do jogo. Aí entra o recurso, por exemplo, do lead tracking. O que é o lead tracking? Ele vai traquear as páginas do teu site. Então, por exemplo, você tinha um lead que foi para vendas e vendas deu perdido. Só que passou 1, 2 meses, aquele lead entrou no teu site.
Você não sabe disso, mas ele entrou no teu site. O lead tracking pode mapear, levantar que aquela oportunidade revisitou o teu site e reabrir a oportunidade para você no CRM. Ó, esse cara entrou no teu site hoje, cara. Aí você já, opa, e aí, cara, beleza? Pô, tava pensando em você hoje. Falou, meu, pensei em você. Às vezes parece que é besteira, né? A gente tá muito acostumado com o remarketing, né? Que o remarketing faz um pouco dessa estratégia, mas olha como isso é rico. Porque você tá observando na tua base leads que de forma natural estavam pesquisando sobre você e você não teria como ter esse controle, mas a gente já vai pingar esse lead para você no CRM. Você falou um ponto muito importante que eu escuto muito das pessoas, porque assim, tem, e aí vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. A gente mesmo como ser humano, porque todo CNPJ, ele tem CPF lá dentro. Você tem lá suas redes sociais, você entra em site, você faz as suas compras e tudo mais. E aí, automaticamente, quando você já foi impactado, você já foi abordado por alguém que falou, poxa, eu vi que você viu esse anúncio, eu vi que você entrou no meu site, e aí você tem esse recurso na sua empresa e você não consegue utilizar a seu favor. Você é impactado, as pessoas vendem para você com essa linha e aí você tem esse recurso com a RD Station e não faz isso para você. Acaba subutilizando, né? Isso é muito comum. A gente tem uma estratégia aí de abordagem para empresas que já possuem o RD, né? Já foram aculturadas da importância de ter uma ferramenta como essa, mas acabam ali por limitação mesmo de conhecimento e, cara, tudo bem. Tudo certo. Subutilizando ferramenta e recursos, né? Então a ideia da agência é entrar para extrair mais potencial de um RD Marketing. Legal. Cara, show de bola. Já tô na terceira pergunta já, provavelmente, né? Primeira, segunda, terceira. Terceira pergunta. Vamos pra terceira, então. A gente falou bastante da RD Station, e aí da plataforma em si, mas eu entendo que tem outras ferramentas também RD Station que completa aí um núcleo que ajuda ainda mais. Tudo isso que você falou, a gente está falando de uma plataforma. Mas a gente tem outras também plataformas que completa aí o mundo do RD, o núcleo do RD. Me fala um pouquinho dessas plataformas, Vini, que isso é legal. Porque às vezes a pessoa ela tem a RD Station. Marketing, ponto importante. Mas tem outras plataformas que complementam também. Boa. E aí ajuda muito mais. Talvez seja até legal explicar um pouco isso, né? Porque depois da aquisição da RD pela TOTUS, né? A TOTUS abriu uma unidade de negócios que ela chamava, uma vertical ali de negócio que ela chamava de Business Performance, né? E para 2025, essa unidade ela foi rebatizada para RD Station. Legal. Então, quando a gente está falando de soluções RD Station, a gente está falando de soluções de Business Performance, né? Dentro delas tem o RD Marketing, mas é de um leque, né? De uma mandala de soluções bem mais expandida, né? Então, só dentro desse ecossistema, de forma meio nativa RD, a gente tem o RD Marketing para gestão de marketing digital. Perfeito. Né? A gente tem o RD CRM como ferramenta voltada para vendas, né? Pipeline de vendas, funil de vendas, gestão comercial dos vendedores, né? Toda essa estruturação comercial integrada com marketing, que para mim tira o jogo de um nível e leva para outro. A partir do momento que você tem marketing integrado a vendas, é uma verdade que eu acredito muito, assim. São áreas que precisam estar totalmente conectadas. Então, RD Marketing, RD CRM. O RD Conversas, como uma solução de gestão para o WhatsApp. Então dá para você fazer os chatbots de WhatsApp, toda a estratégia conversacional, automações para disparo de mensagem via WhatsApp, API oficial Meta, né? Bonitinho do jeito que tem que ser. E integrado com o RD Marketing para que as automações disparem WhatsApp, integrado com o CRM para que você tenha as conversas já alimentando o CRM de vendas. Então aqui já é uma tríade para mim super rica. Depois nós temos também o Exact Sales, né? A Exact Sales é uma solução voltada para outbound, bem ali complementar a essa composição RD Marketing, RD CRM, você tem o Exact Sales para outbound. Prospecção, um processo de qualificação inicial de leads por um pré-vendedor ali, um SDR, exatamente. Legal. Então aqui a gente já tem uma composição legal, principalmente pensando ali num funil em Y, inbound entrando por um braço, outbound fazendo enriquecimento de base por outro braço, né? Então aqui a gente já tem um leque bem bacana. E fora essas soluções, né, que esse olhar ele se aplica muito ao B2B, a gente tem toda a frente de digital commerce.
que é Legal. para aquela empresa que está mais numa pegada e-commerce mesmo, né? Uhum. Então, a frente da RD tem a Shopify como plataforma de e-commerce, né? Sim. A solução de e-commerce para pequenas, médias, grandes e big empresas. Legal. Então, tipo, a Shopify é a maior plataforma de e-commerce do mundo. Sim. A licença da Shopify tá na mão da RD Station TOTUS aqui no Brasil, né? Aí você tem algumas soluções para integrar seu e-commerce com marketplace. Aí entra a Lexus, por exemplo, né? Tem uma frente de automação de vendas para o WhatsApp, quando está integrado ali com um e-commerce, que é a Suri. Ela é uma dinâmica para o WhatsApp, mas bem focada em catálogo de vendas, né? Legal. Então tem soluções muito mais abrangentes dentro um pouquinho do seu universo. E aí, só para fechar, para aquele cara que fala assim, então, mas eu quero e-commerce, Certo. mas eu sou B2B, eu não atendo o consumidor final. Aí, por exemplo, tem a Agile. A Agile é uma solução de e-commerce B2B, né? Então, Poxa, pô, que legal. algo bem bacana assim, né? Novo, e aí até por esse olhar mesmo, quantas pessoas não tem o B2B e falam, poxa, eu atendo B2B e aí eu não coloco um e-commerce, eu acho que não faz sentido, tá aí a solução. Para distribuidores, fabricantes, a Agile é uma solução bem que completa. legal. Então, assim, o portfólio é bem expandido. Sim. Né? Dei aqui um highlight dos principais Sim. né, pontos ali só para a galera acompanhar. Sim. Mas a solução RD Station hoje, como uma vertical dessa área de performance, marketing, vendas, ela é bem rica, assim, dá para ajudar bastante Poxa, o que empresário. legal. Cara, bate-papo sensacional. Acho que num tempo aí bem resumido, a gente conseguiu passar bastante informação. Acho legal aí, pra quem estiver assistindo esse vídeo, entre em contato com a gente na Incandescente, pra gente bater um papo. Se você tem a sua RD Station, você não tá conseguindo utilizar a RD Station, e aí você se identificou e aí com o que a gente comentou e entende que você tem um potencial ainda melhor, ainda maior para utilizar a RD Station, cara, entre em contato com a gente. A gente pode fazer um bate-papo, uma reunião sem compromisso, Claro. entender qual é o cenário, né, que você está, e aí a gente pode conversar e entender como que a gente pode te ajudar. Fechou? Perfeito, chama no papo. Chama no papo. Valeu, Obrigado, pessoal. gente. Obrigado, Vini. Valeu aí pela troca de ideias. 100%. Valeu. Turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.